Bom, eu gostaria de comentar para vocês o que significa para mim este curso. Este curso, eu acho que eu desenhei o curso no ano 2001, 2002. Imagina quanto tempo. E acredito que a gente já tenha feito esse curso aproximadamente umas 120 vezes, por aí. Com uma média de talvez 30 pessoas, 25 pessoas. Tinha anos que a gente tinha 50, 60, 40, de repente 10. Então é difícil saber a média. Mas devem ser umas 3.500, 4.000 pessoas que estão certificadas neste modelo especificamente. E eu tenho uma mensagem que eu recebi de um dos meus mestres, que é o Ken Wilber, que eu gosto de transmitir pelo significado que é este curso, para mim, pelo menos. E o Ken Wilber é um filósofo, é um pensador, é um psicólogo transpessoal, e ele diz que a nossa história tem aproximadamente 1 milhão de anos. Claro, quando aparece a Lucy, a nossa mais antiga avó, né, que não é tão reconhecida hoje como, mas são as primeiras ossamentas, né, que são achadas. E depois começam a aparecer certos vestígios 200.000 anos atrás, e depois temos o homem de Cro-Magnon, os Neandertal, etc. E de repente já chegamos a 10.000 anos. E em 10.000 anos começa uma história da nossa civilização agrícola. E nesse processo de civilização agrícola, o ser humano esteve muitos séculos. De fato, bom, passa pelo nascimento de Jesus, né, que seria aproximadamente para a gente de 2.000 e poucos anos. Mas a civilização agrícola chega praticamente até o século XVIII. Aí, na metade, em 1750, existe as máquinas a vapor e também a imprensa, né, com o Gutenberg, que começam a automatizar sistemas e se estabelece aquele princípio que até hoje a gente vive de fazer mais com menos, né, que mudou totalmente, inclusive a época agrícola. Mas acontece uma coisa sumamente importante na França, em 1789, que foi a Revolução Francesa, e na Assembleia Nacional se estabelece um princípio, né, de igualdade, fraternidade e que eram lemas, né, da Revolução Francesa e que veio acabar com aqueles princípios da monarquia francesa, principalmente. O liberté, égalité, fraternité. Né? Mas foi quase o pontapé inicial, para falar em termos de futebol, do que veio depois. Porque com esse sucesso, com esse acontecimento, vieram muitas independências, inclusive a do Brasil, né, em 1822. Né? E existem momentos na história da humanidade onde as coisas mudam. E esse foi um momento crucial entre a transição da época industrial e também a transição do que era ser independente. Depois vem a época da abolição da escravatura, que vocês bem sabem que até hoje existem escravos. Faz 10 dias, os Estados Unidos apontou que na China existem aproximadamente 4 milhões de chineses, os uigures, que são chineses que têm crenças do Islã e por isso são considerados escravos e estão em campos de reeducação. Estamos falando agora, aquelas mascarinhas azuis são feitas por escravos, por isso são baratinhas, a propósito. Então,
Mas igual, existe um movimento abolicionista que avança, na maioria dos países deixou de existir, mas ainda existe escravidão. No final do século XIX, começam a existir ideias republicanas, quer dizer, começam antes, né? A minha família, por exemplo, chegou no Chile em 1850 porque eles eram republicanos e o Kaiser, que era o imperador, falou pro meu tataravô, ou você se converte ao império, ou você aqui, ou pode ir embora. E ele, como parece que tinha muito carinho pela sua pele, ele decidiu imigrar para o Chile. Então foi assim que a minha família chega no Chile. Mas as repúblicas começam a se estabelecerem a partir desse momento, aproximadamente 1789, e existe a consciência do que é uma forma de organização política. No começo do século XX, começam a existir ideias associadas ao sufrágio da mulher. E os primeiros movimentos de consciência disso acontecem na Austrália, né, em 1903. E vocês veem como em muitos países isso também tem sido difícil de se conseguir. Apesar que já temos países, e o Brasil é um deles, onde já existiram mulheres presidentes, independente de vocês gostem ou não, mas é uma luta de igualdade no Brasil. E no Chile já tem, na Alemanha e em outros países também, é uma coisa já agora conseguida. No final dos anos 50, começo dos anos 60, aparece Martin Luther King e um pouquinho depois Malcolm X, e começa a apontar o que é a consciência sobre o relacionamento com o pessoal de origem afro-americana. E isso vocês viram até agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Quer dizer, o problema ainda continua, e é um problema, apesar que já está a consciência gatilhada de tanto tempo. No final dos anos 70, começa a consciência sobre o que é a igualdade de sexualidades, de preferências de todo tipo, e estamos no meio desse processo. Nós faz acho que 10 anos aqui no Chile, que a gente supõe um país educado, tivemos um caso de um menino que era gay, que foi torturado, morto por neonazis numa praça pública às 8h30 da noite. Uma coisa assim brutal. Então, o que eu acho que é este curso para mim, pelas ideias do Wilber, é isso. É um momento de consciência, onde vocês descobrem que o seu pensamento pode, de alguma forma, influir em outros e ajudar a ser melhores. Isso.